E aí pessoal, tranquilo? Diego Locatelli de novo aqui. Estamos falando sobre a produção de videoclipes dentro da programação virtual do Museu Vale, e na aula passada a gente falou sobre a história dos videoclipes, como eles se comportavam na sociedade, falamos sobre um pouco da minha história também com videoclipes, minha história pessoal, claro. Falamos também sobre como construir um roteiro, como trazer as narrativas. Batemos um papo com o André Prando, que é um grande artista, que eu fiz 2 videoclipes dele, que eu vou falar sobre referências, sobre direção de fotografia, sobre direção de arte, sobre figurino, sobre visita de locação, sobre como construir o roteiro. Então vamos pegar esses elementos de hoje para no final a gente montar uma apresentação inteira e termos um projeto de videoclipe. Então assim, a nossa proposta não é ensinar a filmar videoclipes, mas sim como pensá-los. Eu espero que vocês gostem dessa continuação, tá bom? Bom, uma parte muito importante é o roteiro. Já falamos um pouco como se diferenciar um pouco, mas agora eu vou para um processo de construção de roteiro, como eu acredito que funciona de uma forma muito interessante. A primeira parte é a gente diagramar esse roteiro. Por que isso é importante? Porque a gente pensa formas de fazer e acaba se perdendo um pouco nas nossas próprias ideias. Então a gente primeiro vai pensando nos personagens, a gente escreve a história, tudo isso de uma forma bem livre, bem solta. Mas na hora de apresentar, de construir realmente o roteiro, é importante a gente ter uma forma de se criá-lo. Como que a gente faz isso? Eu gosto de criar uma tabela, e essa tabela funciona como? Eu coloco de um lado a música, com a letra dela e as partes, né? Por exemplo, refrão, início, introdução, parte musical, e o de outro lado a descrição disso. A descrição é o quê? É eu contando a história do que os personagens fazem, de quais são as ações deles, alguns movimentos de câmera que são específicos. Eu estou colocando um exemplo do Ode à Nudez, porque ele já está numa diagramação legal. Vocês vão vendo então que do lado esquerdo tem a letra da música, o que ela fala, os pontos de virada. E desse lado direito aqui, eu vou colocando as informações técnicas, a história que vai sendo contada, para quê? Para depois, quando eu for pensar e for dividir, ouvindo a música junto com meus colaboradores, junto com profissionais e o próprio artista, a gente vai entendendo como que a música vai se montando na nossa cabeça. E para ajudar isso, eu faço uma linha do tempo, que eu também vou colocar aqui na tela. O que essa linha do tempo me ajuda a perceber? Quando a gente já vai escrevendo o roteiro, a gente já vai montando o filme na nossa cabeça. E quando a gente olha para essa linha do tempo, que é como uma escaleta, ela é importante para a gente perceber nos processos como que a música vai se moldando, em qual ponto ela sobe, qual que ela desce, e dentro disso a gente consegue colocar mais intenção na hora de dirigir. É justamente já criando, junto de todos os nossos profissionais e o artista, essa ideia da música, essa forma de como se construir e como que a letra vai se comportar perante as imagens. Então esse processo é muito importante. Dê uma olhada tanto no roteiro, que essa tabela que eu crio, e também nessa linha do tempo, que são 2 elementos muito importantes. Coisa muito legal também é, depois de a gente pensar nesse roteiro, começar a pensar quem vai trabalhar conosco. Por quê? Porque os filmes são feitos de forma colaborativa, eles são inventados, eles são ousados. Então assim, quando a gente tem as ideias que vão se juntando das nossas ideias junto com as outras pessoas, se torna muito mais legal. Um diretor de arte ou uma diretora de arte vai ter um conjunto de referências muito interessante. Um fotógrafo vai te trazer referências também de iluminação muito interessantes. Um figurinista, uma figurinista. Então todo mundo tem seu desejo. E quando a gente consegue tá todo mundo na mesma página e trazer referências que dialoguem com isso, fica algo muito interessante. Então assim, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre as posições. Normalmente uma equipe eu monto com diretores ou diretoras, assistente de direção, que é uma peça essencial, porque quando o diretor está pensando nas imagens, o assistente de direção está pensando na logística, está juntando as informações, está conversando com as pessoas, está fazendo um plano de filmagem. Por exemplo, no dia tal vamos filmar tal cena em tal lugar. Esse tipo de organização é muito necessária. Então o assistente de direção dando esse suporte aos diretores ou diretoras é muito interessante. Outra peça importante é a direção de fotografia. Fotógrafos e fotógrafos são as pessoas que
pegam a câmera e trazem a identidade da imagem, trazem a estética. Eles e elas vão pensar nas lentes, nas luzes usadas, na câmera ser usada, como que vai ser o movimento. Então, assim, são formas de se pensar em conjunto com os diretores e diretoras que é muito importante. Então o diretor de fotografia não é necessariamente o cara que tira foto, esse é o estilo, que ele vai com a máquina fotográfica, tira foto e coloca quando vai sair num site, quando vai sair numa capa do disco. Mas os diretores e diretoras de fotografia em cinema e videoclipe são pessoas que pensam o desenho de luz, e nada mais importante dentro do videoclipe do que o desenho de luz para contar a história. Outra pessoa muito importante do set são os produtores e produtoras. Eles fazem toda a logística, eles pensam como que vai ser o transporte, como que essa locação vai ser alugada, vai ser pedida emprestada, como vai ser a alimentação. Ele tem que entender o roteiro para saber quais momentos vão ser filmados, tais coisas. Por quê? Porque é a pessoa que pensa nessa logística. E um set com logística, bem pensado, desde a alimentação até a forma que vai se locomover ou quantas pessoas terão no set, é muito importante, porque organização trabalhista e segurança são elementos muito importantes para que um set de filmagem aconteça. Outra pessoa que trabalha muito próximo entre uma produção e uma direção de fotografia é o gaffer. É uma pessoa que pensa quais elementos de maquinária, quais elementos de luz, quais peças de luz, em qual momento elas vão entrar. E essa pessoa vai estar sempre ali voltada, junto do diretor de fotografia, a pensar a melhor logística e a melhor entrega de desenho de luz possível para o filme. Não menos importante, a gente tem a equipe de direção de arte, que vai cuidar dos elementos de cena, dos objetos, das cores, da paleta usada no filme, do figurino, todos esses elementos que vão imprimir arte, eles vão estar e elas vão estar responsáveis. Então, assim, é muito importante esse diálogo da direção de fotografia com a direção de arte, porque um elemento vai se juntando ao outro e vai criando a mise-en-scène, vai criando as ações cênicas, vão tornando o cenário, os elementos muito mais interessantes. Então, essa equipe é fundamental se ter numa produção de um videoclipe. Também tem o pessoal da pós-produção. Depois de filmado, vai ter alguém que vai montar o filme. O que é montar o filme? Pegar os elementos filmados e criar vida nele. E criar o ritmo, criar e contar a história. Isso a gente tem um montador. Mas também a gente tem uma pós-produção, que é uma correção de cor. Tem um colorista que vai usar um programa tipo DaVinci para dar uma cor. E ele é muito importante estar associado ao diretor de fotografia também. Por quê? Porque o desenho de luz somado ao look, que a gente chama, que é como essa cor vai se comportar e vai ser editada, vai contar muito a história. Um look errado para um filme pode acabar com toda a narrativa. Então, cor não é só deixar o filme mais bonito, mas sim trazer elementos narrativos de cor para dentro do seu filme. Pessoal, essa equipe que eu estou sugerindo não é uma regra. Isso é uma possibilidade, que lógico vai variar com o orçamento, a forma que você vai fazer, o que seu roteiro pede. Eu estou dando uma indicação básica de como eu gosto de trabalhar, porque a gente está sempre seguro e muitas pessoas estão trazendo ideias, estão trazendo formas colaborativas da gente fazer esse filme se tornar mais estrutural, mais poderoso. Então o diálogo entre as equipes e o respeito é muito importante. Tendo o roteiro em mãos e uma equipe já pensada, eu acho que o próximo passo é visitar as locações. Por que isso é importante? A importância de se visitar uma locação é de você começar a criar a relação com ela, espacial, de entender com a produção, como é que vai ser para chegar lá, quanto tempo demora, onde as equipes vão se colocar, para a relação com a direção de fotografia, você entender qual luz vai ser necessária colocar nesse ambiente, ou se é um dia que você vai filmar numa externa, que horas que a luz entra no horizonte, que horas ela sai, qual que é o melhor horário de luz, uma luz lateral conta melhor seu filme, uma luz de meio-dia vai contar melhor. Então, a pesquisa de locação é muito importante para entender vários elementos de cada pessoa de equipe. Todas elas têm que estar presentes, ou pelo menos mandar um representante, para poder entender e ver o que ela pode somar e agregar para o filme se tornar mais leve e mais tranquilo de se fazer. Eu, quando eu visito locação, gosto muito de levar
meu celular ou uma câmera, ou usar algum aplicativo tipo Artemis, que vale a pena vocês darem uma olhada, para poder começar a desenhar meu filme a partir da imagem. Não necessariamente fazer as imagens que vão estar no filme, mas fazer enquadramentos, procurar locais que são interessantes para você já começar a dividir com as pessoas como que esse filme vai ser impresso. Como que eu faço isso? Eu faço um documento que eu vou colocar aqui agora para vocês também, chamado shootboarding. Normalmente o storyboard as pessoas desenham as cenas. Como na maioria das vezes os clipes que eu faço não tem um orçamento tão grande para a gente desenhar as cenas, colocar um shootboard, um storyboard, eu uso o shootboard para poder ir acompanhando e dividindo o que eu quero. No clipe de Ódio à Nudez, tendo o roteiro na mão, fomos para as locações procurar a forma de filmá-las. E aí a gente fez imagens com o André Prando, eu apareço, fomos fazendo fotos de como que a gente gostaria que as cenas ficassem. Então eu vou mostrando para vocês uns pedaços das cenas que a gente produziu junto do shootboard. Por exemplo, na hora que uma mão é colocada no rosto do outro, a gente tem essa imagem no shootboard e exatamente a música onde ela ia acontecer com a letra. Na hora que entra o André Prando, a gente tem ele na locação junto do momento que também estava no shootboard. Então a criação desse desenho de várias ceninhas colocadas uma do lado da outra, após você fazer o seu roteiro e também a linha do tempo, te ajuda muito a tornar mais palpável ainda, mais imagético o que você desejaria filmar. Então assim, eu recomendo muito fazer esse shootboard junto do seu diretor de fotografia ou diretora, ou dos diretores de arte, da produção. Todo mundo tem que estar na mesma página após esse documento estar feito. Bom, a direção de fotografia também é um elemento muito importante de se pensar antes, já para ir para o set de filmagem sabendo o que quer. Por exemplo, no clipe do André Prando, a gente chegou à conclusão que a gente usaria preto e branco, que não é muito comum de se usar. Mas ele fazia muito sentido no nosso filme, porque, por exemplo, um dos artistas que produziam, que eram personagens do filme, o Nicolas, ele tem um projeto chamado O Retratista, que fotografava em preto e branco, quer dizer, ainda fotografa. E aí a gente trouxe esse elemento para dentro do filme, que a gente achou que contava melhor a história. E para isso, a gente começou a procurar referências de filme em preto e branco que nos ajudava. Porque preto e branco não é assim, simplesmente tirar a saturação. A gente também tinha que procurar como a luz se comportava, como que o preto e branco no figurino se comportava, como ele se comportava naquele ambiente. Então a gente procurou e chegou junto do filme chamado Roma, um filme mexicano, muito interessante, que eu vou colocar um pedacinho para vocês verem da onde a nossa referência saiu e até onde ela chegou. Então assim, pensar na direção de fotografia é um momento muito importante, de você ver filmes antes, de pensar referências para trazer esses elementos. Decisão prévia também aconteceu no filme Ódio à Nudez, que ao contrário do Fantasmas Talvez, que é filmado numa interna, a gente acabou trazendo elementos que são muito importantes de técnica de filmagem. Por exemplo, a gente decidiu usar uma câmera, que foi a Red, com filtros, por exemplo, um filtro chamado ProMish, que a gente sabia que ao se filmar externa, muita luz entraria na lente. Então, para a gente não ter que ficar controlando muito, a gente decidiu deixar tudo com um pouco de névoa. Isso também fazia parte da estética. Como a gente fez um clipe um pouco da ordem do fantástico, de uma história contada em um outro lugar, um lugar que está dentro de um imaginário, essa névoa, ela funcionava muito bem. Então a gente usou elementos de filtros de lente que fomos colocando na frente da lente para criar essa característica. Então a direção de fotografia também compete a isso, ao equipamento usado, a forma que você vai usá-lo. Então antes de decidir por qualquer coisa, qualquer elemento, estude sobre eles, estude a possibilidade deles, porque isso é narrativo também. Não é simplesmente ficar só mais bonito, mas sim trazer elementos que possibilitam você contar sua história melhor a partir dos equipamentos usados. No caso do clipe de Meu Bem, da Gavi, a gente também optou por fazer uma coisa que é muito difícil. A gente sempre usou uma unidade de luz. E o filme tem essa ordem meio escura. Ou era uma unidade de luz, que a gente usou um bastão de luz que entra por uma porta,
que vaza numa sala, ou uma luz de um elemento natural, como é o caso de uma luz de um isqueiro. Então, assim, são diversas possibilidades e elas estão sendo trabalhadas de formas conjuntas com todas as equipes. E a direção de fotografia, esse desenho de luz, é responsável por dar a narrativa e a estética da história. Outro elemento muito importante é a direção de arte. Eu vou usar o clipe de Fantasmas, talvez, como exemplo. Primeiro que a gente escolheu uma locação que foi incrível, era um prédio abandonado no centro de Vitória e ele por si só já contava muito a nossa história. Por que é importante falar isso? A locação ela era quase como um personagem, a gente queria estabelecer uma relação de lugar nenhum, de parecer um lugar abandonado, mas que está ocupado por pessoas. Isso faz parte dos fantasmas do passado, nos fazendo refletir no presente. Então, assim, a escolha desse hotel já se deu muito pela questão de paredes manchadas, móveis velhos, portas, janelas. E para isso a nossa diretora de arte, a Gabi Cristo, começou a pensar sobre como funcionaria os elementos de arte nossos ao entrar e criar a nossa própria narrativa. Por exemplo, ela fez um estudo sobre paleta, porque como o filme era preto e branco, ela tinha que entender como que as cores do ambiente, as cores de figurino, como as cores dos elementos ou dos objetos de arte que ela estava trazendo iriam se comportar no preto e branco. Então ela já criou uma paleta e nos apresentou como essa que eu estou colocando aqui. A partir disso, ela começou a pensar também nos elementos dos objetos que iam entrar. Por exemplo, como a gente estava tratando de ambientes que não representavam ninguém, mas ao mesmo tempo representava todo mundo, a gente pensou em quadros que não tivessem nada dentro, fosse só os frames, só a moldura, pensou em relógios, pensou em vários elementos, como nessa apresentação que ela também fez, que são muito importantes e vão criando essa situação e deixando o ambiente mais harmonioso e junto da narrativa que a gente está se propondo. Então, assim, o trabalho da Gabi Cristo foi exatamente esse, de pegar, de juntar esses elementos e trazer para dentro do nosso filme propostas que somassem a nossa narrativa, que somassem a história que a gente está contando. Uma sacada muito legal que ela teve foi de criar e colocar plantas que estão nascendo. Essas plantas não existiam na locação, mas a Gabi trouxe essa ideia porque ela pensou que um local que está abandonado, mas também tem vida, organismos crescem nele. Então trazer esses elementos de planta a partir das referências que ela trouxe é muito legal. Então eu mostro para vocês um pedacinho da referência do que ela trouxe somado ao que a gente fez no clipe. Outra parte importantíssima do núcleo de direção de arte é o figurino. Normalmente a gente tem alguém que pensa o figurino junto com a diretora ou o diretor de arte. No caso de Ódio à Nudez, pensamos juntos da Fina Arte, que é composta pela Paula e pela Luara Zuculotto. Elas pensaram um figurino que saía da questão do gênero, elas misturaram vestidos com calças, então essas pessoas eram todo mundo e também não era ninguém ao mesmo tempo. Elas estavam nus dos seus próprios eus, mas estavam compostas por figurinos que traziam elementos muito importantes de todos os gêneros, então se misturava e ficou assim, uma construção muito, muito legal. Eu gostei muito da forma que se pensou esse figurino. Então, por que eu falo isso? O figurino não é um elemento somente para deixar a pessoa mais bonita ou bem arrumada. Ela é narrativa, ela conta a história junto do que você está pensando. E não menos importante, eu acho que a maquiagem também, feita pelo Caio, no nosso clipe de Ódio à Nudez, foi muito importante, que ele fez elementos que também se mesclavam junto a essa proposta do figurino. Então os personagens, eles carregavam esse grau de autenticidade junto da maquiagem. Lógico que a maquiagem para correção, para melhorar a luz, mas quando a maquiagem também se torna narrativa, é muito interessante, porque a gente faz esse núcleo da cena, do figurino, da luz e da maquiagem, do cabelo se unirem e tornar uma coesão só, como visto nesse clipe de Ódio à Nudez. Não menos importante é o diálogo com os atores. A gente precisa muito conversar, fazê-los compreender a história e trazer ideias muito interessantes, como na coreografia de Ódio à Nudez, como na coreografia de Meu Bem, como na forma que os atores se colocavam e se ocupavam os ambientes em Fantasmas Talvez. Por exemplo, Fantasmas Talvez, a cena rodada que aparece a família em volta da mesa, que a gente
considera tipo uma dança da vida, da passagem do tempo, onde eles podem ser quem eles são, a gente rodou 3 vezes. E não foi uma direção que eu ficava falando. Eu e o Felipe Amarelo ficávamos falando, faça isso, faça aquilo. Deixamos soltos. Eles já tinham entendido o personagem, eles já sabiam quem eles eram. E numa encenação teatral, com câmera rodando 13 minutos, um mesmo take, eles se soltaram e puderam ser quem eles quiseram. Então essa relação com o ator, com a atriz, com as pessoas que estão no seu elenco é muito importante. Elas precisam participar desses processos e entendê-los. Por quê? Porque na hora que elas incorporam seus personagens, elas já são eles por completo. Elas estão com aquilo dentro delas e elas podem improvisar, elas podem criar situações que podem te surpreender quando a câmera estiver aberta. Então mantenha o diálogo com seu ator não somente no dia de filmagem. Faça entendê-lo, os processos, o que diz a música, o que diz a letra, onde você quer chegar, como que a fotografia funciona, porque ele ou ela vão se sentir muito mais à vontade e vão te dar uma entrega muito interessante, como é o caso dessa cena em volta da mesa. Dá uma olhada nela que eu gosto muito. E chegando ao final, gente, eu queria falar um pouco sobre a montagem, sobre a pós-produção. Por que eu gosto de falar disso? Porque depois de construirmos isso tudo, de fotografia, direção de arte, da produção, de visitar a locação, de construir roteiro, na hora que a gente senta no computador, é mágico. É onde a mágica realmente acontece. Por exemplo, no clipe do Fantasmas Talvez, a gente tinha um roteiro completamente narrativo. Era uma historinha que era contada passo a passo. Só que quando eu e Felipe Amarelo sentamos para montar o filme, a gente pensou, gente, existem várias formas de contar essa história e a montagem possibilita isso. Ela é muito importante que, além de contar uma história no videoclipe, a montagem envolva, ela tenha sentimento, ela seja sinestésica, a luz que entra no momento junto de um corte te faça ter uma sensação, a música te envolva, a música tem cadência, ela tem compassos, a gente sempre tem um tum, 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 e vira a música. Então a gente sempre tem elementos percussivos, vozes, refrões que nos fazem sentir coisas. Então a imagem tem que acompanhar isso. Então não se apegue ao fazer um roteiro, a construir tudo, ao chegar na montagem e fazer a mesma coisa que você se programou. Lógico que há que respeitar algumas coisas, porque algumas delas são feitas para contar a história, mas se você tiver a oportunidade de ousar um pouco mais, de contar sua história de uma forma diferente e que todo mundo esteja de acordo com isso, faça isso, porque é o momento onde tudo se torna mágica. A montagem, a edição, a correção de cor, você pode criar muitas possibilidades que vão ser incríveis, vão tornar seu filme muito maior. Então ouse, pegue, olhe suas imagens, decupe, fique olhando por dias. Não termina o clipe e já vá direto montar, não. Namore aquelas imagens, conheça suas imagens, suas possibilidades, para depois você colocar música, sentar no computador e fazer o seu filme acontecer. Então, assim, esse momento é muito importante. Então não deixe de curti-lo, porque é muito interessante. E é isso, pessoal. Eu acho que eu falei um pouco aqui sobre o meu processo. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é um prazer enorme. Se vocês quiserem, pode me adicionar no Instagram, @DiegoLocatelli_, tirar dúvidas, mandar roteiros. Eu estou sempre disposto a falar sobre filmes na medida do possível do meu tempo, mas eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar ideia, de falar dos meus, de ouvir dos seus. Então, assim, estarei sempre à disposição para a gente poder falar um pouco sobre imagem. Obrigado demais pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado bastante a vocês produzirem imagens, produzirem clipes e produzir sentidos para o mundo, porque nada mais bonito que a gente tocar as pessoas. E eu espero ter tocado um pouco o sentimento de produção de vocês nessas aulas, tá bom? Valeu, beijão e até a próxima.